Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Alexander Roncon e vou acompanhar você hoje na aula de gestão de pessoas. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em desenvolvimento gerencial, gestão da qualidade, fiz o meu mestrado na área de estratégias humanas e isso tudo vai me dando uma condição de trabalhar com vocês na disciplina de gestão de pessoas. O que você vai encontrar hoje na unidade 1? Primeiro você vai ver um pouquinho de como é cuidar das pessoas para que elas possam ajudar as empresas a conseguir obter os seus resultados. Vamos ver também a importância do ambiente no qual essa empresa está inserida e de como ele interfere nas práticas e nos processos de gestão de pessoas. Vamos aprender a importância de considerar cada pessoa de um modo individualizado, porque é nessa modalidade, tratando as pessoas com as perspectivas diferenças, que nós vamos conseguir trazer e fazer uma gestão de pessoas que seja um pouquinho mais interativa e que ajude a gente a ajudar as organizações a chegar nos seus principais resultados. Pensem no seguinte, as empresas e as organizações precisam uma das outras para sobreviver. É impossível a gente imaginar empresas sem pessoas e as pessoas sem seus empregos que vão dar a sustentabilidade para a sua vida pessoal. Então, é na sinergia de organização e pessoas que a disciplina de gestão de pessoas se faz tão importante. E é nessa sinergia que nós vamos trabalhar o nosso encontro de hoje. Vamos dar sequência para os nossos estudos. Bom, convidando você ao nosso estudo, vamos fazer alguns questionamentos a respeito da gestão de pessoas, né? Esses questionamentos vão ajudar você a entender qual tipo de competência você vai desenvolver ao longo da disciplina de hoje. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer a estrutura e os principais processos de agregar as pessoas na organização, né? Deve compreender também a importância de cuidar das pessoas dentro das organizações. Compreender também qual a importância de utilizar estratégias que valorizem as pessoas dentro do processo organizacional, né? Vai entender que é por meio das pessoas que as organizações vão ter, então, um diferencial competitivo. E vai também ter que compreender a importância de utilizar as estratégias de valorização criativa para a gestão de pessoas. É nesse sentido que você vai entender qual é a diferença entre identificar uma estratégia e uma tática organizacional. E de que modo, então, a gente entende que as pessoas se tornam um diferencial competitivo para a organização? É no momento que elas se tornam um talento. Pensa no seguinte, você escolhe o tanto de si que vai se dedicar para um trabalho, dependendo do modo como você é tratado e também com o modo como você é valorizado dentro dessa organização. Deste modo, você se torna realmente um diferencial para aquela organização. E num ambiente cada vez mais conturbado e mais competitivo, a gente vai percebendo que são as pessoas que realmente fazem a diferença dentro desse processo. E você vai entender também que a gestão de pessoas, ao longo dos anos, foi sofrendo uma série de transformações. E é assim que tinha que acontecer realmente. Lá no comecinho do século XX, ela tinha uma função e uma característica própria, e ela vai se transformando ao longo dos séculos até chegar no tempo atual. Vamos entender que essa mudança foi necessária para compreender as ações e as estratégias de gestão de pessoas. E, por fim, você vai entender a importância de tratar as pessoas como seres humanos diferentes e que são capacitados para entregar o seu melhor potencial para essa organização. Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa aula vendo o nosso vídeo de abertura. E aí, gostou da música? Então, para que esse som seja assim, bonito, é preciso que esse pessoal esteja super afinado e alinhado. E isso só é possível porque há um profissional que lidera a equipe. No caso dessa, uma orquestra, é o maestro aqui. No caso de uma empresa, a gestão de pessoas é representada principalmente pelos gestores e diretores com capacidade de liderança. Por meio da
participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos colaboradores, a gestão de pessoas tem a função de humanizar as empresas, porque o valor de mercado das organizações depende cada vez mais do seu capital humano. Empresas com uma visão moderna de gestão de pessoas investem no capital intelectual, que é o conjunto de conhecimento, criatividade e inteligência de seus colaboradores na busca dos objetivos das organizações em que trabalham. As máquinas podem até trabalhar mais do que o ser humano, mas não criam. São os talentos que fazem a diferença nas organizações. São considerados talentos aqueles profissionais que se destacam em um conjunto de competências, desempenhando um trabalho que ajuda a organização a obter resultados. Por isso, precisamos sempre investir no nosso desenvolvimento profissional. Assim, a nossa música sai sempre bem afinada. Tecnologia, máquina e inovação, tudo isso é muito importante para o crescimento da empresa. Mas sem as pessoas, nenhum resultado ou sucesso seria possível. E a área de gestão de pessoas vem para valorizar esse capital humano e identificar e desenvolver talentos. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui na CIT, uma empresa global especializada em soluções digitais, fundada desde 95. E eu vou conversar com Marília Honório, ela é gerente de contratações e engajamento de pessoas. Vamos encontrar com ela? Marília, olá, muito prazer, tudo bom? Marília, quais são as estratégias adotadas pela empresa no que se refere à gestão de pessoas? Existem ações para reter esses talentos? Sim, aqui na CIT a gente tem um programa de carreira muito bem estruturado dentro do processo do programa de desenvolvimento de pessoas. Todas essas pessoas têm a carreira acompanhada de acordo com o seu job description e a gente acredita que esse é um dos principais fatores para o desenvolvimento do profissional. Esse acompanhamento é feito com muita frequência e todos eles recebem as suas avaliações e os seus feedbacks com constância. Com isso a gente consegue acompanhar, consegue promover, consegue, aí no final, reter os melhores colaboradores trabalhando na CIT. Ok, como você percebe as mudanças na área de recursos humanos e a influência da globalização nesse processo? Recursos humanos agora é uma área totalmente estratégica para qualquer empresa. A gente depende das pessoas que trabalham na nossa região e também em outras regiões, principalmente aqui na CIT, que é uma empresa multicultural, global, presente em diversos países. O que a gente procura, por causa da globalização, são os aspectos regionais de cada local. As políticas são globais, mas elas têm adaptações regionais que fazem sentido para a cultura, para as pessoas do local. Não adianta fazer uma política só, mas que não encaixa em todos os locais. E como a empresa cuida dos colaboradores desse capital intelectual? A gente cuida de diversas maneiras aqui dentro da CIT. A gente cuida da saúde através de programas de qualidade de vida, seja com corrida, seja massagem, seja programas de alimentação saudável. Mas além de todo esse cuidado, a gente cuida também dos treinamentos, a gente incentiva muito certificações, sendo uma empresa tecnológica, para que cada vez mais os colaboradores estudem e fiquem mais capacitados. Ok, para encerrar eu quero saber qual é a influência da cultura da empresa na formação do clima organizacional e como essa empresa lida com as diferenças individuais. Somos uma empresa global, um ambiente muito multicultural, com pessoas muito diferentes. A gente aceita muito bem as diferenças e a gente não tolera o preconceito. Essa diferença constrói a nossa cultura, então as pessoas podem ser quem elas são, elas podem buscar o melhor de si mesma, sem precisar fingir, sem precisar exercer um papel. Na verdade, o único papel que a gente espera que as pessoas exerçam aqui dentro é que elas sejam o melhor profissional possível. Tolerante, aceitando as diferenças e expondo as suas próprias diferenças, porque a gente acredita que as pessoas diferentes conseguem pensar em soluções diferentes que geram inovação. E a inovação para a CIT, além de gerar um ambiente agradável, gera liderança de mercado. Maravilha, Marília, muito obrigada pela entrevista. E nós esperamos que essa conversa tenha ajudado você a entender a importância de gestão de pessoas para conseguir os melhores resultados organizacionais. Tchau, pessoal! Viu só como a gestão de pessoas é tão importante para o sucesso de uma empresa? Nessa unidade, nós vamos aprender a utilizar estratégias de valorização criativas na área de gestão de pessoas,
a identificar a influência da globalização no cenário organizacional, a reconhecer o valor das crises como propulsor na busca de oportunidades, a entender os conceitos de talento e capital intelectual e a identificar como as organizações valorizam as diferenças para obter o sucesso. Assim você vai poder colocar em prática o que vai ver na SGA dessa unidade, pensando junto com o Sr. Rui, o diretor da empresa familiar Empório Urbano, em como estruturar a área de gestão de pessoas na sua empresa. Compreender e propor soluções às SPs é fundamental para você aplicar os conhecimentos aprendidos durante essa unidade. Então vamos ajudar o Sr. Rui a compreender a importância de cuidar das pessoas da Empório Urbano e entender que para ele tomar as melhores decisões é preciso compreender os processos de mudanças no mundo globalizado, compreender os processos da globalização e sua influência na gestão de pessoas. Sr. Rui também vai aprender sobre como reconhecer os talentos, o capital intelectual e como administrá-los, além de instruir seus colaboradores a vivenciarem a cultura organizacional da empresa para obter um clima satisfatório. Todos esses aspectos, se bem estruturados, contribuem para uma gestão voltada para as pessoas. Quando valorizadas, as pessoas geram resultados positivos, tanto para a empresa quanto para si mesmas. Afinal, são as pessoas e seus talentos que podem transformar qualquer empresa numa organização tão harmoniosa e admirável quanto uma bela e sonora melodia. Então vamos fazer tudo isso acontecer, né, na prática. Vamos ajudar então ao Sr. Rui a desenvolver uma política bem estruturada de gestão de pessoas. Vamos dar sequência para os nossos estudos. Bom, veja lá, quais os conhecimentos prévios necessários para o desenvolvimento desta aula? Os conceitos prévios que você deve ter, na verdade, são os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos que acontecem entre as pessoas. Dá uma olhada lá no caminho de aprendizagem, na entrevista, a entrevistada diz assim: somos uma empresa multicultural, né, que respeita a individualidade das pessoas. Isso forma a nossa cultura. Então tem diversos países com culturas diferentes, mas o respeito pelas pessoas é forte e um princípio que valoriza e dá contexto para essa organização. E para o conhecimento, né, dos procedimentos prévios, é necessária a compreensão e análise do texto, porque é dessa forma que você vai conseguir entender melhor o processo da gestão de pessoas. Vamos conhecer então um pouquinho da sistemática e o que a situação problema 1 apresenta para a gente. Veja lá, né? A situação geradora de aprendizagem diz o seguinte, ó, importante sempre destacar que toda empresa precisa estabelecer estratégias. Essas estratégias precisam ter metas e precisam ser metas possíveis de serem alcançadas. Desse modo, né, a Empório Urbano resolveu que era necessário iniciar o que é uma gestão de pessoas e de que modo essa gestão de pessoas pode ajudá-la a organizar uma nova fase que a administração quer implementar. Para isso, ela vai contratar você. Vamos entender um pouquinho mais sobre a Empório Urbano. Ela é uma empresa familiar, né? Então ela é tocada pela família do Sr. Rui. Ela está no mercado há 8 anos e ela conta com 35 colaboradores. Bom, é uma empresa pequena, né, numa estrutura familiar. O Sr. Rui está começando a investir mais em seus colaboradores. Ele está começando a entender a importância de se fazer gestão de pessoas. Gente, olha, há 8 anos já no mercado, será que o Sr. Rui já não deveria ter começado a ver essas práticas de gestão de pessoas com um pouquinho mais de antecedência? Mas ele viu agora e está reconhecendo a importância de cuidar das pessoas, porque são elas as responsáveis, né, por atingir os objetivos da organização. Para ajudar o Sr. Rui na implantação dos processos de agregar pessoas, né, ele contratou você para fazer uma pesquisa sobre as políticas de gestão de pessoas e, assim, conhecer um pouquinho melhor desta área de atuação. Então, sempre lembrando que pessoas e organizações fazem parte de um contexto que é complicado de separar, né? Eu preciso da organização para sobreviver, até porque eu tenho conta para pagar e preciso trabalhar. Preciso também me realizar profissionalmente. Então, a organização me dá essa possibilidade.
preciso me identificar, e às vezes quando eu estou numa empresa, eu sou identificado pelo trabalho que eu faço. Muito provavelmente um dia que a gente se cruza em algum lugar, você vai falar, olha, lá vai o meu professor. Você está me dizendo e me identificando a partir do meu trabalho. E mais ainda, você pode falar, esse meu professor trabalha em tal lugar. E aí você está fazendo uma relação da minha profissão com o local onde eu trabalho. Isso me caracteriza como pessoa. Então, essa relação simbiótica entre pessoas e organizações vai dar um resultado mais bacana para dentro da organização. Vamos começar, então, os nossos estudos reais. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Considerando que a pré-aula já foi feita, que você já está preparado para os nossos conhecimentos prévios, vou apresentar para você a situação problema 1. Então tá ali, ó. Convido você agora a refletir a respeito de algumas nomenclaturas, alguns nomes que são dados às pessoas que trabalham em uma organização. E aí vamos pensar a respeito disso. Qual que é a melhor designação para as pessoas dentro da organização? Qual que é a mais adequada e que faz as pessoas se sentirem o mais valorizadas possível? Podemos dizer que isso depende da estratégia a ser utilizada em cada uma das organizações? Podemos sim, porque é muito comum que cada organização apresente uma nomenclatura diferente. E essa nomenclatura vai dizer um pouquinho da ideologia, né, daquela organização. E também diz respeito ao papel que as pessoas vão executar dentro das tarefas organizacionais. Sempre o nome ou a denominação que eu uso, ou a nomenclatura, como está aqui no nosso slide, que é utilizada para dar o papel para as pessoas dentro da organização, vai refletir como as organizações enxergam essas pessoas. Mas então, eu pergunto para vocês, o que é uma estratégia? Né? E mais ainda, qual é a relação existente entre a estratégia e a gestão de pessoas? Você vai perceber que a estratégia vai ser uma consequência da razão da empresa existir, do porquê que ela foi criada. Toda essa razão dela existir, a missão dessa empresa, vai levar ela a desenvolver uma visão de futuro, aonde ela quer chegar, como ela quer ser reconhecida, de que modo as pessoas vão reconhecer essa organização, do modo como ela quer ser respeitada pela sociedade de uma forma geral. Também pelos seus colaboradores, também pela sociedade. Tudo bem, essa visão vai criar uma série de objetivos organizacionais. E esses objetivos, para que eles sejam executados, eles têm que ser planificados. Neste momento, a gente cria uma estratégia organizacional. Mas tá bom, como é que eu relaciono então a estratégia à gestão de pessoas? Vamos pensar, por exemplo, que a organização quer crescer 30% nos próximos 6 meses. A gestão de pessoas vai ter que criar uma estratégia consoante a essa estratégia organizacional para prover e abastecer essa organização de pessoas talentosas e capacitadas para que elas possam ajudar a contribuir com os objetivos organizacionais. Mas a gente estava falando ali de nomenclatura, de nomes que são dadas para as pessoas dentro das organizações. Vamos conhecer alguns desses nomes? Veja lá, ó. O que a Venato diz ali, que a gente pode chamar várias pessoas de nomes diferentes. E olha que legal que ele fala aqui, ó. Então, esse nome que eu dou para as pessoas
vai necessariamente refletir o papel que a empresa vai conferir a elas. Então, eu posso chamar a minha força de trabalho de mão de obra, eu posso chamar de operário, trabalhador, né? Eu posso chamar de empregado, de funcionário, posso chamá-los de recursos humanos, posso chamar de colaborador, de parceiro, de talento humano e também de capital humano. Existe uma regra certa para o nome correto de se chamar um colaborador? Pessoal, não tem. Né? Eu posso falar, olha, a minha mão de obra é qualificada, a minha equipe é extremamente produtiva. Algumas empresas mais modernas têm chamado a sua equipe de time, colaborador, talento, capital humano. Eu simpatizo muito com a ideia de colaborador. Já ouvi gente dizendo que colaborar é uma função de uma pessoa, que ela deve ser chamada como empregado. Né? Mas empregado é todo mundo que é contratado em carteira. Então, assim, vocês estão percebendo que depende muito da filosofia da empresa? Mas sabe o que é importante mesmo? O respeito que as pessoas têm ou recebem dentro da organização. Você pode chamar um funcionário do nome que você quiser, né? Desde que você respeite a qualidade e o talento que ela tem. Então, na minha humilde opinião, não importa muito o nome que é dado, e sim o tratamento que as pessoas recebem. É isso que vai fazer ela gostar ou querer entregar um pouquinho mais do seu potencial para essa organização. Posso ser chamado, sei lá, de um Zé Ninguém, mas ser tratado como realmente uma pessoa que é parceira da organização. Nesse momento, eu me sinto respeitado e acabo devolvendo para a organização um pouco de conhecimento ou o meu trabalho de uma maneira mais efetiva. Legal, a organização olha para isso e fala, é isso que eu quero e me incentiva ou me remunera por isso. Olha que legal, eu começo a entender que isso é bacana e quando eu entrego o meu trabalho, eu sou recompensado por isso. E trabalho mais ainda e dou mais ainda resultado para essa organização. Essa organização também gosta desse movimento e vai me reconhecer e vai me promover. E é nessa movimentação, nessa troca entre organização e empresa que a gente cria uma relação de parceria, onde as duas partes ganham. A empresa ganha por reconhecer e valorizar o funcionário e o funcionário ganha por entregar o seu melhor potencial para a empresa. Essa é a filosofia de uma boa gestão de pessoas. Valorizar o ser humano para que ele tenha vontade de entregar o seu melhor potencial para a organização. Vamos conhecer um pouquinho mais da problematização da aula de hoje. Bom, vamos para uma definição do que é gestão de pessoas. O Chiavenato, aqui em 2004, vai falar das principais atividades de gestão de pessoas. E ele diz o seguinte, ó, a gestão de pessoas implica em um conjunto integrado de atividades. E sempre que a gente fala de processos de gestão de pessoas ou atividades, a gente está tentando relacionar as principais práticas que a gestão de pessoas desenvolve. Entre elas está a contratação de pessoas a partir de cargos previamente descritos. Então, eu tenho aqui o recrutamento e seleção e tenho aqui a descrição de cargos. Né? Remunerá-las por meio de um salário, nós estamos falando de salários, benefícios, incentivos, nós estamos falando todo do processo de remuneração. Avaliar seu desempenho na avaliação de desempenho profissional, o desenvolvê-las em suas necessidades, a gente trabalha com as práticas de treinamento e desenvolvimento, né? E as necessidades sempre pessoais e também as necessidades organizacionais. O autor completa a citação dizendo que a gestão de pessoas é responsável por proporcionar condições de segurança e qualidade de vida no trabalho. Aqui a gente está falando das práticas de higiene, segurança e qualidade de vida, que ajuda a mantê-las na empresa, a manter os funcionários dentro dessa organização e, a partir de sistemas de informações gerenciais, monitorar as pessoas em seus mais diversos aspectos. Então, ele está dizendo aqui que nós temos várias formas diferentes de interpretar a gestão de pessoas. E ele apresenta ali os principais processos de gestão de pessoas, as principais atividades: recrutamento e seleção, remuneração, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, processo de cargos e salários e toda uma sistematização integrada de sistemas que vai ajudar na monitoração do desenvolvimento das pessoas. Mas gestão de pessoas não é só isso. E nós vamos ver na unidade de hoje que a cultura e o clima organizacional também vão ter um impacto significativo no modo como as pessoas entregam o seu modelo de negócios.
Mas para isso a gente precisa entender que essa cultura cria uma estratégia organizacional. E a gestão de pessoas é parte integrante dessa estratégia e que vai ajudar nos resultados dessa organização. Você já deve ter percebido que a todo momento eu estou falando de resultado, eu estou falando de lucro, porque toda organização precisa disso. E somos nós, os seres humanos, o talento daquela organização que vai fazer isso acontecer. Vamos dar sequência para os nossos estudos. Bom, Mintzberg nos diz que toda organização, então, precisa de uma estratégia. E para eu criar uma estratégia, principalmente uma estratégia de gestão de pessoas, né, ele aponta aqui que a gente tem que ter algumas definições simples e, na sua teoria, ele propõe a teoria dos 5 P's. O autor vai apontar, né, que sempre que eu vou traçar um planos, eu tenho que olhar para frente. Né? Eu tenho que olhar para o futuro. Como eu disse para vocês, é a missão que gera uma visão, a visão vai gerar objetivos organizacionais e esses objetivos vão ser realizados a partir do plano. Então, o plano, na verdade, ele vai se originar da visão da empresa, da onde ela quer chegar. Né? Então, é sempre olhar para frente, para onde ela quer chegar e seguir os padrões de procedimentos que foram previamente definidos. Quando eu falo em padrão, toda organização vai padronizar algum modelo para seguir. Vou dar um exemplo para vocês do Ford, quando ele estava produzindo os Ford Ts, e ele resolveu que todos eles seriam pretos. Ele padronizou a cor como preta. E ele estabeleceu essa estratégia como a estratégia padrão, que era vender a maior quantidade possível de carros e que todos eles fossem pretos. Carros pretos passou então a ser o padrão estabelecido por Ford para vender carros. E aí tem uma frase célebre do Ford que é: todos os Ford Ts podem ter a cor que vocês quiserem, desde que essas cores sejam pretas. Neste momento ele padroniza um plano. Depois ele coloca que os 2 próximos P's são de posição e perspectiva. Né? Uma empresa sempre marca uma posição dentro do mercado. Dentro desse mercado que ela quer concorrer. Mas ela precisa também ter um olhar dentro dessa organização, para dentro da cabeça dos estrategistas. Né? É nessa perspectiva que ele vai identificar quais são as novas abordagens do negócio. Então ele olha para fora da empresa e vê que posicionamento e estratégia ela vai adotar e depois para dentro da empresa, para onde está a cabeça dos estrategistas. E por fim, ele usa o último P, que é o P do pretexto. Né? O que é isso? Trata de uma manobra que eu vou utilizar para enfraquecer ou derrubar os meus competidores. E aí a gente trabalha um pouquinho com a noção da análise SWOT. Aonde o mercado me dá uma oportunidade, eu utilizo todas as minhas forças e aonde eu sou bom para criar uma oportunidade do mercado. Aonde eu sou fraco, onde a minha empresa é mais fragilizada, ela acaba se tornando uma ameaça para mim, porque o meu concorrente pode ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais estruturado. Então, eu preciso conhecer de missão, visão e valores, sabendo que essa visão vai criar planos de ação, que vai criar objetivos organizacionais. Esses objetivos vão se transformar numa estratégia organizacional e a gestão de pessoas é parte integrante dessa estratégia. Vamos resolver, então, a situação, problema apresentada no início desse ponto. Olha lá. Então, eu apresento para vocês algumas situações. Qual é a melhor designação, então, a mais adequada para trabalhar com as pessoas? As empresas utilizam termos que as diferem uma das outras. Né? Funcionários e colaboradores são comumente os mais utilizados. Vou destacar aqui de novo. Dê o nome que você quiser para as pessoas. O importante é tratá-las com respeito e dignidade. É isso que faz as pessoas se comprometerem com o seu trabalho. Segunda pergunta, podemos dizer que isso depende da estratégia utilizada em cada organização? Podemos sim, porque estabelecer estratégias implica sempre em saber aonde se quer chegar, olha aqui gente, aonde se quer chegar, visão, né? Estabelecer ações que ao serem executadas aproximam a empresa das metas estipuladas, fazer estratégia. Qual a relação, então, existente entre estratégia e gestão de pessoas? A estratégia e as pessoas têm uma forte conexão.
E é por meio dessas que a empresa pode compreender os seus objetivos organizacionais. E é para isso que a gente precisa de pessoas comprometidas com os mesmos objetivos. Então vamos lá, como é que as pessoas vão ser comprometidas com os seus objetivos, sabendo que elas são importantes para essa organização? Vamos continuar a nossa aula participando do nosso próximo vídeo. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vou apresentar para você então agora a situação problema 2. Bom, temos aí que muitas mudanças ocorreram na gestão de pessoas, né? Então, a gestão de pessoas no começo do século XX, ela era tratada como departamento pessoal. As pessoas eram vistas apenas como mão de obra, né? As oficinas foram se transformando em fábricas, foram tendo um crescimento e foram criados os primeiros departamentos, as primeiras funções. Ali a gente começa a colocar a empresa como um processo. Lá na década de 50, a gente começa a ver a empresa como um departamento de recursos humanos e as pessoas começam a ser vistas como recursos. A gente vai expandir um pouquinho o processo de industrialização, vão se instalar as primeiras estruturas organizacionais e lá pela década de 90 a gente começa a ter o departamento de gestão de pessoas, né, onde as pessoas são vistas como parceiras da organização. Os mercados de serviços começam a ultrapassar a indústria. E a gente começa a adotar unidades de negócios que vai dar toda uma dinamização para o processo. Mas qual que é a situação problema 2? A Empório Urbano, né, já começa, a empresa já compreendeu melhor a importância da atuação estratégica dentro da gestão de pessoas. O desafio agora é fazer um levantamento sobre a evolução da área de recursos humanos. E o que a gente precisa considerar? A influência da globalização, conforme apresentado no vídeo de abertura, né, e as competências organizacionais necessárias para enfrentar as mudanças e crescer em meio das crises. São essas competências que vão dar a característica das pessoas, das organizações e ajudar a empresa a superar os seus obstáculos. E aí o que se questiona é, de que forma tudo isso afeta de modo significativo a gestão de pessoas dentro das organizações? Todos esses processos acabam necessariamente impactando a organização. Então vamos ver de que modo tratar as pessoas como se elas fossem realmente parceiras no modelo equilibrado de ganha-ganha vai ajudar nos resultados organizacionais. Vamos lá. Veja ali, né? A gente estava tratando a questão da globalização e a gente sabe sempre que esse fenômeno está relacionado por processos que interligam vários países. Lembra no vídeo de abertura quando a entrevistada disse que nós somos uma empresa multicultural? É disso que ela está falando. E empresas que são de países diferentes geralmente são bastante tolerantes porque elas vivem políticas distintas, são influenciadas por hábitos e costumes completamente diferentes. As suas economias, né, e os seus modelos econômicos são completamente distintos. E aí, gente, tem diversos outros fatores que vão impactar no processo de globalização. Quando eu negocio com outro país, necessariamente eu preciso estar estruturado para compreender a diferença de hábitos de cada povo. E isso impacta necessariamente na estratégia de gestão de pessoas. Né? Então, de que modo que todos esses fenômenos relacionados à globalização vai impactar na gestão de pessoas? Aí a gente precisa entender que existem diferentes visões de enxergar as pessoas dentro das organizações. Entre elas, a gente pode ver as pessoas como recurso e podemos ver as pessoas como parceiras.
Vamos sempre lembrar, como eu já disse, que as pessoas como recursos começaram a ser vistas dentro das organizações a partir da década de 50. E esse processo foi acontecendo mais ou menos até a década de 90, quando as pessoas começam a ser vistas como parceiras. Quando a pessoa é vista como recurso, ela é vista como um empregado isolado dentro de um cargo, e não como um colaborador que está agrupado em equipes. Aqui eu penso em pessoas que cuidam de departamentos, e aqui eu penso em pessoas que necessariamente dão o resultado da organização, porque elas trabalham em grupos. Aqui as pessoas trabalham com horários rígidos e pré-estabelecidos, são preocupados apenas com normas e regras, dependem automaticamente de chefia, são apenas executores das tarefas e a ênfase nesse processo é na mão de obra. Como equipe, as pessoas têm metas negociadas que são compartilhadas e um sabe a importância do trabalho do outro. Elas são preocupadas não com normas, mas com resultados, né? As pessoas têm uma autocompetência, elas são dirigidas pela independência com colegas e equipes. São fornecedoras de atividades e não meros executores. E a ênfase aqui está no conhecimento, na inteligência e no talento humano. Vamos pensar no seguinte, gente. Se eu sou um recurso, eu preciso ser controlado, né? Geralmente, pessoas tratadas como recursos, elas não são comprometidas com o ambiente de trabalho. Elas não se sentem fazendo parte do processo. Para que eu me faça entender e fazer parte do processo, eu preciso me comprometer com o meu trabalho. E eu preciso entender a importância do meu trabalho. Para eu ser operacional, basta eu ser um recurso e ser tratado como um recurso. Então vamos pensar na questão evolutiva. Década de 50, acaba o pós-guerra e as empresas começam a se industrializar, né? Esses processos vão determinar que as empresas sejam departamentalizadas. As pessoas são alocadas dentro de um cargo. E isso é muito importante para a organização. Então essa estrutura toda vai determinar que as pessoas sejam vistas como um recurso necessário. Mas elas são meras executoras, elas não emprestam a inteligência dela para a organização. Elas são adestradas a repetir processos. Tem uma frase célebre atribuída ao Taylor que ele diz assim, ó, você, operário, não foi feito para pensar. Já tem gente sendo pago para fazer isso. Execute. E essa filosofia que emprega simplesmente hábitos de execução para as pessoas, que vai dar uma característica do trabalhador que é visto apenas como um recurso. Quando ele começa a ser visto como um parceiro da organização, eu começo a enxergar esse cara de uma maneira diferente. Eu já começo a falar, ele não é mais operacional, ele é estratégico. Ele não trabalha mais para um departamento, ele trabalha para uma organização. E ele sabe necessariamente que o trabalho dele, o resultado do trabalho dele vai afetar a organização como um todo. Está vendo a palavra estratégia acontecendo aí novamente? Eu preciso fazer com que as pessoas entendam e pratiquem a estratégia organizacional. Então, eu como gestor de pessoas, eu preciso fazer com que as pessoas entendam por que a empresa existe, aonde ela quer chegar e a importância de cada pessoa na execução das suas atividades para que a estratégia organizacional seja realmente efetivada. Eu preciso saber, e eu preciso que a pessoa saiba a importância dela e que o resultado dela seja bem feito. Porque se ela não se comprometer com o trabalho, muito provavelmente no futuro alguém vai ter que refazer esse trabalho e vamos combinar. Fazer um retrabalho é muito mais chato e muito mais complicado do que fazer bem feito logo da primeira vez. Para isso eu preciso de pessoas tratadas como parcerias e pessoas que sejam reconhecidas pelo talento e pelo trabalho que elas executam. E preciso também de gente que seja automotivada e que não seja motivado apenas por fatores externos, como dinheiro, como punição. Pessoas automotivadas que têm valores como crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Para você entender um pouquinho melhor sobre o que é valor interno, penso que você faz você levantar todo dia pela manhã e trabalhar. Possibilidade de crescimento, dar melhor qualidade de vida para a sua família. E é isso que as empresas buscam, gente automotivada. Está vendo como mudou a gestão de pessoas? A gente não quer mais aquele funcionário operacional e burocrático. A gente quer gente estratégica dentro da organização, que ajude essa organização a entender e a atingir os resultados organizacionais. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que eu estou dizendo no próximo slide. Veja lá, então a gente está lá na década de 80, então um pouquinho antes da gente ver as pessoas serem reconhecidas como parceiros. A gente começa a entender um pouquinho mais sobre competência.
a gente começa a estudar a competência e entender que ela vai sendo cada vez mais usada dentro das organizações. Dá uma olhada como é um período de transição. 10 anos depois, a gente já começa a olhar para as competências. 10 anos antes, perdão, da gente tratar as pessoas como parceiras, então vamos de novo aqui por a década de 90, e aqui eu vou escrever parceria, só para a gente ficar registrado. 10 anos antes dessa ideologia acontecer dentro das organizações, as empresas começam a trabalhar com a questão da competência individual. E a gente começa a olhar a competência individual por meio desse trabalho aqui, que a gente chama de CHA, que é a sigla para os integrantes do conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, pessoal, que é o saber, que é exatamente o que você está fazendo hoje na aula. É desenvolver conhecimento para aprender mais, aprender a aprender de modo contínuo, para expandir e aumentar o nosso conhecimento. O segundo ponto, né, da inicial do CHA são as habilidades, que é o saber fazer. É usar esse conhecimento e aplicar ele na prática para obter resultados, né, para eu conseguir resolver os problemas organizacionais, para eu bater meta. Por fim, nós temos o A, que é da atitude, que é o saber fazer acontecer. Então eu vou somando, olha, o conhecimento é o saber, a habilidade é o fazer, a atitude é o fazer acontecer. Então, na somatória dos três, eu tenho uma fórmula chamada fórmula do talento. Sabe qual é a fórmula do talento? É isso aqui, ó. Eu somo conhecimento com habilidade, e quanto maior é o meu conhecimento e maior a minha habilidade, mais eu vou fornecer talento para a organização, e eu multiplico por muita atitude. Lembrando sempre que conhecimento e habilidade são requisitos técnicos. Então, são mais fáceis de serem desenvolvidos. É mais fácil eu comprar conhecimento ou mesmo comprar habilidade. Agora, já quando a gente fala de atitude, isso ela é uma competência comportamental, um pouco mais difícil de ser desenvolvida. Então, o que as empresas estão buscando estrategicamente? Pessoas que têm alta capacidade de entregar o seu talento. Quando a gente fala de competência, a gente tem que relacionar com a minha capacidade de conseguir entregar essa competência na hora que a organização possui. É nesse momento e é nessa medida que eu me torno realmente um talento organizacional. Por exemplo, a empresa precisa que eu dê resultado e que eu bata a meta. Aquela história da gente ser eficiente e eficaz. Eu preciso bater meta e ser eficaz. No momento em que eu entrego o meu conhecimento, a minha habilidade por meio da atitude correta, eu entrego a minha competência e me torno um talento organizacional. Então a gente começa na década de 80 a olhar para as competências individuais, mas na sequência a gente começa a ver que o importante é trabalhar em equipe, e eu começo a ver as competências coletivas. Na sequência a gente vai ver que essas competências coletivas precisam ser gerenciadas, e nós vamos estudar nas lideranças as competências gerenciais. Elas vão se transformar no final em competências organizacionais. E aí a gente vai vendo que a competência da organização começa nas pessoas, ela passa pelas equipes, né, que vai ter um líder que vai transformar as pessoas ou trazer das pessoas o maior potencial. E esse líder, independente da posição que ele ocupa, ele tem que ser um gestor de pessoas, porque é ele que vai influenciar positivamente as pessoas dentro do processo para a gente chegar na competência organizacional, que eu vou apresentar para você agora no próximo slide. Então veja lá, né, o que são competências organizacionais? Como é que elas se desenvolvem? Então aqui, para que a gente tenha competência organizacional, eu tenho que atender 3 critérios. Primeiro, contribuir para que seja agregado valor ao produto ou serviço fornecido para o cliente. Então vamos lá, gente. As pessoas são competentes, elas entregam sua competência para a sua organização e se tornam um diferencial competitivo. Nesse momento que ela se torna um diferencial competitivo, ela vai empregar ou entregar a sua competência e isso vai agregar valor ou para o produto ou para o serviço que vai ser fornecido. Na sequência, ela deve representar, então, a competência organizacional, um nível de diferenciação para essa organização e, portanto, ela não deve ter sido ainda desenvolvida total ou parcialmente pelos concorrentes.
Quando a gente fala de diferenciação e de valor agregado, a gente está dizendo que as pessoas precisam emprestar o maior talento delas para a organização para realmente fazer a diferença para a organização. E quando a gente fala de agregar valor para um produto ou para um serviço, a gente tem que pensar realmente em algo novo e algo que seja difícil de ser copiado, porque senão eu crio novas estratégias para as pessoas e para as organizações e que são facilmente reconhecidas ou copiadas pelos concorrentes. E, por fim, para ser uma competência organizacional, ela deve ser capaz de prorrogar essa vantagem competitiva da organização por não ser imitada muito rapidamente. Então vamos combinar o seguinte: como é que eu consigo criar esse diferencial competitivo? Se equipamentos e máquinas todo mundo tem acesso. A gente consegue fazer isso por meio das pessoas. E quanto mais eu tenho gente preparada e gente animada e com vontade de entregar o seu melhor potencial para a empresa, tanto mais eu vou criar vantagem competitiva para essas organizações. Então tá aí, ó, o gestor, independente do departamento que ele ocupa, um gestor de marketing tem que ser gestor de pessoas, né? Um gestor da produção é também um gestor de pessoas, porque ele é responsável por fomentar as competências de cada um dentro dessa organização. Lembrando que as competências individuais é que vão gerar as competências organizacionais. Vamos resolver então essa situação problema. Olha lá, né? Então, por que o senhor Rui, para que o senhor Rui compreenda a evolução da área de recursos humanos, é preciso saber considerar as mudanças que ocorreram com o processo de globalização. Né? O processo de globalização, gente, ele começa a ser bastante estudado também nessa data aqui, ó, que interessante. Justamente quando a gente começa a olhar as pessoas como parceiras dentro da organização. É preciso considerar os novos papéis de gestão de pessoas, né? Considerar o papel do gestor dentro do contexto da contemporaneidade. Como a gente diz, todos os gestores são responsáveis. É preciso estruturar e se adaptar às mudanças, agindo com planejamento e estratégia em busca dos resultados. E quem faz isso? As pessoas. Né? É preciso entender que as organizações precisam definir quais são as competências essenciais que importam para o seu negócio e alinhar toda a gestão de pessoas a partir dessas competências. Bom, entendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convido você agora a assistir o próximo vídeo que vai explicar um pouquinho da situação problema 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, vamos então para a situação problema 3. Bom, para o urbano precisa continuar buscando meios para fazer uma gestão de pessoas adequada. Gente, adequada para a realidade de cada empresa. A empresa deve estar atenta e compreender os conceitos de talento e de capital intelectual. E mais importante do que essa compreensão é saber como administrar esses talentos e todo esse capital intelectual. Você irá ajudá-la nessa tarefa. Mas o que é um talento? Como eu identifico e conquisto esse talento? O que é capital intelectual? E qual o valor desse capital para a organização? Não adianta eu pensar em talento e capital humano sem reconhecer que as pessoas realmente são talentosas, né? Que elas têm potencial. A gente estava falando lá de competência e de competência individual. Quanto mais pessoas dotadas de conhecimento e habilidade eu tenho, mais elas vão estar preparadas para entregar a atitude correta para essa organização. Você, como gestor de pessoas, deve necessariamente saber identificar quais são os talentos dentro da organização. Mas vamos entender um pouquinho a diferença entre talento e capital humano? Olha lá. Bom, talento, conforme alguns autores explicam, denota alguém que sabe fazer bem. Saber fazer é a questão da habilidade.
né? Sabe fazer bem certa atividade, olha aqui, ó, com habilidade, com engenho e sucesso. O talento está intimamente relacionado com a empregabilidade. Quer dizer, se eu quero me manter empregável, eu tenho que ser talentoso, eu tenho que saber fazer, eu preciso desenvolver as minhas habilidades para entregar essa habilidade para a organização. Já o capital intelectual é um conjunto de conhecimento, criatividade e inteligência de uma organização na busca de seus objetivos. Tem a capacidade de gerar valor sustentável ao longo do tempo e é um dos principais recursos das organizações mais competitivas. Sabe o que ele está dizendo aqui para a gente? Que talento é a pessoa sozinha dentro da organização. Quando eu tenho uma pessoa talentosa, significa que eu tenho uma pessoa que é competente, que ela tem a habilidade correta, né, que ela tem os conhecimentos necessários para ocupar aquele cargo ou aquela situação e, principalmente, que ela tem a atitude certa. Olha como é interessante a gente fazer um alinhamento entre a estratégia da organização e a atitude correta de entrega. Vamos fazer uma linha aqui, vai imaginando como se fosse uma coluna vertebral, uma linha dorsal aqui, ó. Missão da empresa, razão dela existir. Visão, aonde ela quer chegar. Estratégia organizacional traçada por planos, por metas e por objetivos. Nesse momento entra a estratégia de gestão de pessoas, que é conhecer os talentos dessa organização. Quando eu tenho bem definido a importância de cada um dentro do ambiente organizacional e de que modo ela vai contribuir com o seu melhor conhecimento, eu tenho um talento dentro dessa organização. Então, gente, a pessoa talentosa é aquela que conhece a missão da empresa. E aí eu pergunto para você, você conhece a missão da empresa para a qual você trabalha ou a empresa que você criou? Você sabe aonde ela quer chegar? Porque se você não conhecer esses dois pontos, muito provavelmente você vai acabar se tornando um recurso dentro dessa organização e nunca um parceiro, porque você não vai conseguir ser estratégico. Você vai ser um mero executor e não vai ser uma pessoa que realmente empresta a sua competência para a organização e faz dessa organização uma organização diferenciada, com valor agregado e com diferenciais competitivos. Então, é esse olhar para essa estrutura que sai da missão e que chega no resultado da organizacional por meio das pessoas, que está o modelo correto de fazer uma gestão de pessoas moderna, contemporânea, olhando para as pessoas como talento da organização. O que é, então, o capital intelectual de uma empresa? É um conjunto de pessoas talentosas que ocupam aquela organização e que vão desenvolvendo os cargos dentro dessa organização. Então, quanto mais gente talentosa eu tenho dentro da organização, maior é o capital intelectual dessa organização. Tem uma história famosa de uma empresa japonesa que tentou, de uma série de formas diferentes, trazer as pessoas daquela empresa, contratando elas para trabalhar na concorrência. Quando eles não conseguiram fazer isso e não conseguiram trazer as principais cabeças dessa empresa, a estratégia adotada por essa organização foi comprar aquela outra empresa. Como ela não conseguia roubar os talentos daquela outra organização, ela foi lá e comprou a empresa como um todo para agregar aquele conhecimento e aquelas habilidades daquelas pessoas na atitude que ela esperava para dentro da sua organização. Como ela não podia vencer aqueles concorrentes e trazer para a sua empresa aqueles talentos, aquele capital intelectual que ele precisava, ela foi e acabou comprando a empresa e com isso comprando junto o capital intelectual daquela organização. Essa história é bastante interessante porque mostra que às vezes não é a maior empresa ou a mais famosa que é a melhor para se trabalhar, e sim aquela que cria o melhor ambiente para que as pessoas tenham realmente vontade de entregar o seu melhor potencial. Tenta lembrar sempre disso. Você, como gestor de pessoas, é responsável por criar um clima onde as pessoas tenham vontade de entregar o seu trabalho, tenham vontade de entregar o seu melhor potencial. É nessa estrutura e nesse modelo que você vai ter uma melhor gestão de pessoas. Lembrando sempre que eu preciso do quê? Que as pessoas deem resultado para as empresas. Então, gente, não tem segredo. Para que as empresas sejam bem-sucedidas, elas precisam ter talentos humanos dentro da organização. E é somatória desses talentos que vai me dizer se uma empresa tem um bom capital intelectual ou não. Como é que a gente mensura o capital intelectual de uma empresa, então? Olha que interessante. A empresa tem valores numéricos que são fáceis de serem quantificados. Mas e a qualidade das pessoas que estão ali dentro? Como é que eu vou mensurar?
Por curiosidade, procure as melhores empresas para se trabalhar, as 150 melhores para se trabalhar no Brasil. A revista Exame faz todo um trabalho anual destacando as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, as que têm uma gestão de pessoas mais atuante. Você vai perceber que elas também são as mais lucrativas, né? Então, a qualidade é um pouquinho mais difícil de ser mensurada, mas a gente já consegue ver uma relação direta entre qualidade das pessoas e resultados organizacionais. Talento, então, é individual, né? É a competência individual de cada ser humano. Quando a gente vai para capital humano, a gente está falando da competência coletiva. Então, as grandes organizações são aquelas hoje, né, que conseguem criar um grande capital intelectual e que isso é uma coisa que não tem preço. Vamos dar sequência para os nossos estudos. Bom, então, vamos entender como é que a gente vai resolver essa situação-problema. Bom, na empresa Empório Urbano, é preciso que suas práticas constantes, né, que em suas práticas constantes, perdão, exista sempre estímulo aos estudos, tenha um ambiente, acolhedor, né, que o desenvolvimento profissional seja priorizado e que a remuneração seja atraente. Pessoal, vai vendo que eu estou falando sobre um clima organizacional no qual as pessoas tenham vontade de entregar o seu conhecimento. Olha só, quanto mais eu estimulo os estudos, mais conhecimento eu tenho dentro da organização. Eu começo a desenvolver o primeiro ponto da minha competência individual. Né? Um ambiente acolhedor, mas ele não precisa ser sofisticado, ele tem que fazer com que as pessoas se sintam à vontade e se sintam bem. Né? As pessoas devem ser priorizadas e devem ser tratadas dentro da sua individualidade. E por mais que as empresas não estão conseguindo pagar grandes salários, até porque nós estamos enfrentando um momento de crise, se a pessoa faz diferença dentro daquela organização e se ela realmente entrega muito talento e dá resultado para essa organização, ela precisa ser valorizada. Também é necessário que o Empório Urbano aprenda a gerenciar, a gerir seus talentos. Né? E o que significa isso? É saber o que fazer com os mais diferentes perfis de pessoas. E vamos combinar, cada um é diferente do outro. E é nessa diferença que a gente chega nos resultados organizacionais. O senhor Rui conta com colaboradores talentosos, né? E reconhecer o bom trabalho deles é fundamental para ter um time profissional cada vez mais comprometido. Olha aqui a palavrinha que as empresas mais buscam, comprometimento. Como é que eu consigo fazer isso? Com reconhecimento. Né? Não tem palavra melhor para falar disso, para fazer a pessoa ficar comprometida, de que reconhecer o seu valor. Isso tudo vai criar, são pessoas que vão ser mais comprometidas, mais responsáveis e que compreendam a necessidade dos resultados positivos e diferenciados. Olha aqui de novo, a gente falando de resultados organizacionais. Então, olha lá, quais são os 3 pilares necessários para a gente ter uma gestão de pessoas que vá dar o resultado. Então, eu preciso ter reconhecimento, as pessoas devem ser reconhecidas pela sua contribuição. Reconhecimento é só grana? Muito provavelmente você deve falar, não, eu quero ser reconhecido de outras formas. Dinheiro é bom, né? Não estou dizendo que não é bom, mas a gente também precisa ser reconhecido pelo nosso talento, pela nossa capacidade de entrega. Né? Então, receber elogios é uma coisa bastante interessante. Né? Provocar novas situações. Né? O gestor de pessoas, ou o gestor de modo geral, precisa entender que o relacionamento humano é fundamental para as pessoas quererem entregar o seu melhor potencial. Né? E o desenvolvimento das pessoas dentro da organização cria o tripé necessário para a gente conseguir fazer com que as práticas organizacionais aconteçam. A forma parece um pouco fácil, né? Mas lidar com pessoas não é tão fácil assim. Saber lidar com o talento e com pessoas extremamente talentosas requer uma habilidade de relacionamento muito forte. Então, qualquer pessoa, e não precisa ser gestor, eu posso estar falando também de relacionamento, né, em linha, com pessoas que trabalham ao meu lado, com pessoas com as quais eu não tenho diretamente uma hierarquia. Então, eu preciso ser uma pessoa
para trabalhar com outras pessoas que me relacione bem com elas, que reconheça o trabalho e o talento de cada um e que desenvolva essas pessoas dentro da organização. Quanto mais eu desenvolvo um profissional, mais ele entrega competência para essa organização. Dias desses eu falando com um empresário e ele me disse o seguinte: eu estou cansado de investir em pessoas, né, em treinar as pessoas e elas irem para a concorrência. Né? Aí eu falei, e ela falou assim, então hoje aqui na minha empresa eu não invisto mais em pessoas. Eu falei, olha que pensamento pequeno. Né? Então ele não treina as pessoas, porque se ele treina as pessoas e elas ficam boas, elas vão para o concorrente. Geralmente elas vão para o concorrente porque ela não remunera as pessoas de uma forma atraente para que elas fiquem ali. Eles não estão melhores? Eles merecem receber mais por isso. E aí a conclusão que eu fiz ele pensar foi no seguinte: tá certo, você treina elas melhores e vão para o mercado. Aí você não treina, elas ficam ruins e continuam dentro da sua empresa. Será que é tão estratégico assim? Será que é tão interessante assim, então, não treinar e não desenvolver esse capital humano? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto falando do nosso próximo vídeo. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Agora estamos indo para a quarta situação, problema da nossa aula de hoje. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a cultura de uma empresa e que tipo de clima ela forma a partir dessa estrutura cultural. Vamos conhecer a situação, problema. Bom, chegamos à situação, problema 4, e aqui, para que o senhor Rui compreenda sobre a cultura, né, e o clima organizacional, e a valorização das diferenças, será necessário apresentar um relatório com as respostas para os seguintes questionamentos. Mas o que realmente é cultura e o que é clima organizacional? Como a cultura influencia o clima de uma organização? De que forma o clima interfere na percepção e na satisfação dos colaboradores em relação à empresa? E mais ainda, qual a importância entre essa satisfação e os resultados organizacionais? E é preciso também, né, entender quais são as diferenças individuais dos colaboradores e de que modo essas diferenças podem contribuir de alguma forma para a organização. Então, olha só, gente, o que a gente vai precisar discutir agora? O que é a cultura de uma empresa, né? Que tipo de clima essa cultura cria, e se eu tenho uma cultura baseada na diferença das pessoas e na respeito à diversidade, como eu faço para aproveitar as diferentes potencialidades das pessoas para encontrar o resultado organizacional. Vamos para algumas definições sobre o que é cultura, sobre o que é clima organizacional, para a gente diferenciar um pouquinho uma coisa da outra. Bom, temos ali que vamos apresentar primeiro o que é uma cultura organizacional. Ela é um conjunto aqui, vamos ler a tradução, um conjunto de atributos físicos, que pode ser entendido atributos físicos como a fachada da empresa, os seus móveis, né, a cor da pintura das paredes e tudo mais, e psicossociais de uma organização. Os psicossociais são por que ela opera daquela maneira, por que as pessoas se comportam daquele modo dentro da organização. E isso tudo vai caracterizar o seu modo de ser, o modo da empresa ser, e vai determinar para ela uma identidade organizacional, né? E a cultura vai gerar um clima. O que é o clima organizacional? É um meio interno de uma organização. É uma atmosfera psicológica e também algumas características que vão determinar
como uma organização se diferencia da outra. O clima organizacional é um ambiente humano dentro do qual as pessoas da organização fazem necessariamente o seu trabalho. Pessoal, o que é então a cultura de uma organização? A cultura é um conjunto de hábitos, de regras, de normas que vão regulamentar e vão dar características para aquela organização. Eu consigo ver a cultura de uma organização, por exemplo, pelo uniforme que as pessoas usam, né? Se elas usam chapéu, se elas não podem usar chapéu, as empresas que exigem que as pessoas usem gravatas, né? Então, toda a parte instrumental, né, vai determinando que tipo de cultura aquela organização tem. Por exemplo, no que ela acredita? Quais são os valores dessa organização? O que pode ou não pode ser feito? Tudo isso vai criando, né, uma característica própria para aquela organização. Então, a cultura é algo maior, é algo mais amplo e que vai determinar todo o conjunto de regras, de normas e de procedimentos dentro daquela organização. Então, a gente vai imaginando ali que eu tenho uma empresa, ela é uma empresa, vamos lá, uma empresa multicultural, como foi dado o exemplo. Então, eu tenho uma empresa que a sede é no Brasil, a matriz é no Brasil, e ela tem aqui no Mercosul várias outras filiais. Então, ali na Argentina nós temos uma nova empresa. Aí a gente tem, vamos lá, na América do Sul toda, Chile, Uruguai, Paraguai e assim sucessivamente. Vamos entender que a cultura brasileira vai determinar uma série de modelos diferentes para essa gestão. Então, nós temos uma estrutura de pensamento, de comportamento e um padrão de comportamento único. Isso vai ser emprestado para a gestão das outras empresas, independente do país que elas estão. Só que lá elas vão sofrer um processo de aculturamento, porque o argentino é diferente do brasileiro, que é diferente do uruguaio, que acaba sendo diferente do paraguaio. Então, a cultura também tem a ver com o país de origem, da onde ela está. Então, olha que interessante, uma multinacional bebe de várias culturas diferentes. E o grande gestor é aquele que vê qual é a estratégia mais adequada para aquela cultura se fortalecer. Então, cultura é algo maior, certo? Então, todas aquelas regras. O clima, gente, é uma fotografia daquele momento que a organização está vivendo. Vamos pensar que o clima é afetado necessariamente pelo comportamento ou por algumas práticas. Por exemplo, a empresa, por mais que ela pratique boas condições de higiene e segurança no trabalho, houve um acidente e acabamos perdendo um colaborador. Então, se a gente fizer uma pesquisa de clima organizacional um dia antes do acidente acontecer, de repente eu tenho ali, naquele momento, um clima favorável, onde as pessoas estão motivadas e todos acabam entregando seu melhor potencial. Se a gente repetir essa mesma pesquisa de clima 1 ou 2 dias depois desse acidente acontecer, a fotografia daquele momento retrata uma nova realidade. E nós vamos perceber necessariamente que o clima daquela organização está diferente. É por isso que a gente costuma dizer, o clima não está muito bom hoje, está um climão aqui dentro da organização. O que eu estou querendo dizer com isso? Que naquele momento, a fotografia tirada naquele cenário retrata uma realidade que não está muito bacana. Então, o clima é consequência de uma cultura, ele é um retrato dessa cultura. Eu preciso, como gestor de pessoas, criar um ambiente propício para que o clima organizacional seja bom, porque o clima tem a ver com a satisfação dos meus colaboradores, com a capacidade que eu tenho de entregar o meu resultado organizacional. Então, olha lá, gente satisfeita geralmente é mais motivada e entrega um pouco mais de potencial para a sua organização. Então, eu preciso compreender o que é cultura e a importância dela, porque ela vai determinar o clima. Esse clima vai determinar se as pessoas estão ou não satisfeitas com o seu ambiente de trabalho. E isso determina o tanto que eu entrego de competência para a minha organização. Vai fazer um paralelo de todas as nossas aprendizagens da aula de hoje. Né? A gente começa falando de estratégia e de estratégia atrelada à gestão. Gestão de pessoas que vai olhar para as pessoas e para a organização, vendo as competências de cada um. Essas competências que vão sendo gerenciadas e vão sendo entregues para a organização. No final de tudo isso, a empresa precisa de pessoas talentosas que vão formar um capital humano, um capital intelectual e que vão entregar esse resultado para a organização. Dependendo do quê? Do tanto que elas estão satisfeitas e motivadas. O clima organizacional necessariamente vai determinar esse grau de satisfação das pessoas dentro desse processo. Então, como gestor,
como gestor de pessoas ou gestor de outros departamentos que fazem gestão de pessoas, eu preciso aprender a criar um ambiente no qual as pessoas tenham realmente vontade de entregar este maior potencial. Vamos entender um pouquinho mais sobre a diferença de clima e cultura. Veja lá. O Luz é um dos grandes escritores da área de clima organizacional. No nosso livro didático tem bastante coisa dele, tem alguns links interessantes que vocês podem pesquisar para aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês. E fica a minha sugestão aqui de quem quiser entender um pouquinho mais sobre clima organizacional, que pesquise os trabalhos do Luz. Este de 2003 é um livro bem interessante que ele trabalha sobre clima. E aí ele vai falando sobre as diferenças de climas que podem se revelar dentro de uma organização. Quando que o clima está bom, gente? Né? Quando existe motivação. Né? Como as pessoas estão entusiasmadas, né? E todos querem entregar o seu melhor potencial. Quando a gente fala que eu tenho um clima prejudicado, eu já vou ter comportamentos e situações que vão ser percebidas de forma negativa. Necessariamente, isso vai afetar o entusiasmo das pessoas. Então, aqui eu tenho gente extremamente entusiasmadas, né, e que vão entregar o melhor rendimento para a organização. E aqui o clima desfavorável, que necessariamente vai fazer com que as pessoas trabalhem no mínimo necessário para se manterem empregadas. O clima ruim é onde o colaborador não vai estar interessado e automaticamente ele vai se apresentar desmotivado com essa organização. E isso vai afetar necessariamente o seu processo produtivo e o modo com que ele consegue resolver. E o que a gente busca, então? Um clima organizacional bom, que seja motivador e satisfatório. Lembra sempre disso. Um clima organizacional é responsável pela satisfação das pessoas que trabalham ali dentro. Então, um gestor de pessoas deve necessariamente fazer ou criar um clima organizacional ou um ambiente do trabalho que seja favorável, que estimule as pessoas e motive elas, porque vai ser nessa motivação, nesse estímulo, que as pessoas vão entregar o seu melhor potencial para essa organização. Vamos continuar com os nossos estudos. Chegou a hora da gente resolver, então, esta situação problema. Bom, então a gente tem lá que o ambiente organizacional é resultado de uma somatória de diversos fatores. Esses fatores perpassam a cultura, perpassam o clima de uma organização. Perpassa também o comportamento dos colaboradores, né? A forma como as pessoas se vestem e quais valores são compartilhados por essa organização. Outro fator que colabora com a cultura da organização diz respeito às relações interpessoais, de como as pessoas se relacionam dentro das organizações, né? Principalmente entre as pessoas que fazem parte dessa organização e que, com certeza, vão interferir no modo como o clima organizacional é visto e principalmente como ele é percebido dentro desta organização. Bom, aqui é interessante destacar que as diferenças individuais vão contribuir para a formação do clima, podendo sempre otimizar quais são os melhores resultados e, ao mesmo tempo, eles podem gerar conflitos. Se eu não respeito essas diferenças, automaticamente alguns conflitos vão se formar dentro da organização. Para isso é necessário que a empresa, então, conte com lideranças, gente, e essas lideranças precisam estar muito bem preparadas para administrar tanto a parte boa como a parte ruim, que são os ganhos e os conflitos, buscando sempre os melhores resultados organizacionais. Vamos destacar só um pouquinho da importância de falar sobre as diferenças individuais,
principalmente um dos valores que a gente mais ouve hoje dentro das organizações, que é o respeito à diversidade. Não tem mais espaço para o preconceito dentro das organizações. Não dá mais para ficar comparando, né, qualidade entre homens e mulheres. As pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar a diversidade. Vamos combinar, né? Quanto mais gente diferente a gente tem dentro da empresa, melhor é. Mais a gente tem uma harmonia acontecendo dentro das organizações. E aí, para a gente fechar essa unidade, eu deixo uma frase para vocês, que diferente não quer dizer errado, só quer dizer diferente. Só isso. Deixe o seu preconceito em casa. Tudo bem? Vamos dar sequência para os nossos estudos. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então vamos resgatar o último tema que a gente falou agora, que é a questão da diversidade dentro das organizações. Até bem pouco tempo atrás, para uma mulher receber o mesmo tanto que um homem, ela tinha que ser 2 ou 3 vezes mais competentes que ele para ser reconhecida do mesmo modo. Isso mostra que as pessoas ainda têm conceitos pré-concebidos e que rotulam as pessoas por cor, por raça, por religião e assim sucessivamente. Bom, se a gente for trabalhar com diversidade, dá para a gente ficar aqui mais uma aula inteira falando só sobre esse tema. Então, para a gente conhecer um novo modelo, eu trouxe para vocês um estudo que fala sobre a diversidade nas organizações brasileiras. Eu vou apresentar ele para vocês agora. Dá uma olhada lá. Né? É um artigo chamado Práticas de Gestão da Diversidade em Organizações Brasileiras. Aqui a gente tem, né, a fonte, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais desse conhecimento, eu acho bastante interessante, convido vocês para isso. E o que diz mais ou menos esse trabalho? Vamos pensar em todas as mudanças que ocorreram, né, no século XX e que foram sempre marcando todas as transformações. Sejam elas transformações que foram culturais, teve várias transformações sociais, tiveram também transformações tecnológicas e econômicas. Isso tudo necessariamente foi influenciando a mudança de hábitos, de alguns costumes, de valores e crenças. Isso foi mudando a cultura dentro das organizações, né? Isso foi mudando também o comportamento das pessoas. E isso automaticamente foi impactando, né, numa nova reestruturação dentro das organizações. Então, hoje não dá mais para pensar em organização sem pensar na questão da diversidade. Por isso que a diversidade é tratada tão fortemente como um valor dentro dessas organizações. Esses novos modelos de gestão, né, apresentados aqui no texto, estão privilegiando as características pessoais de cada indivíduo. Quer dizer, estão privilegiando a individualidade e estão também privilegiando a personalidade, as aspirações, a vocação de cada um, né, os interesses pessoais, e isso tudo pode ser traduzido para as organizações que praticam a diversidade. Então, gente, praticar a diversidade é olhar para as pessoas de forma diferente e entender que cada ser humano é único e diferente graças ao bom Deus. E isso tudo, né, vai ser olhado como um reconhecimento social e econômico, além de serem práticas éticas, né, e de responsabilidade social, dentre outros benefícios. Você está percebendo que o uso da palavra diversidade vem sendo empregada cada vez mais fortemente dentro das organizações? Né? Então, se eu tenho como valor respeito à diversidade, automaticamente eu preciso pensar no seguinte: eu preciso entender que as pessoas são diferentes e que elas precisam ser respeitadas dentro das suas diferenças. Até um pouco tempo atrás, pessoas que tinham tatuagens eram mal vistas dentro das organizações. E numa entrevista de emprego,
as pessoas acabavam cobrindo as tatuagens para não serem mal vistas. Algumas empresas ainda têm o preconceito de que uma pessoa tatuada não é uma pessoa competente, né? Como se a competência ou o talento de uma pessoa tivesse estampado na pele, na cor da pele, né? Ou na religião, ou na orientação sexual dessas pessoas. Vamos entender um pouquinho mais sobre o estudo da diversidade dentro das organizações. Veja lá, né? Quais são as outras práticas que a gente pode ver, então, ali, quais são os principais benefícios de trabalhar com a responsabilidade, além de ter o reconhecimento social e econômico, de ser uma prática ética, de responsabilidade social, né? Eu tenho maior probabilidade de trazer gente diversa, de obter soluções que são mais originais, porque pessoas diferentes pensam de modo mais criativo e mais inovador. E isso tanto na parte técnica quanto na parte administrativa. Isso vai criar uma imagem de uma postura mais ética dentro das organizações, ao se declarar e lutar principalmente contra o preconceito dentro das organizações e as discriminações, tanto dentro como fora das organizações. Tudo isso vai dar maior probabilidade de obter fidelidade e de lealdade dentro dos funcionários. Como também vai ter maior probabilidade dos funcionários estarem dispostos a se empenhar pela organização, porque eles vão se sentir necessariamente mais respeitados dentro dessa organização. Vamos pensar que isso é tão sério e as empresas estão buscando tanto isso que várias empresas têm usado hoje a questão da orientação sexual nas suas campanhas publicitárias. Uma que ficou bastante famosa foi a do Boticário. Se eu não me engano, foi na campanha de 2015, onde ele coloca casais heterossexuais e homoafetivos trocando presentes no Dia dos Namorados. Gente, virou uma polêmica danada, né? Virou uma bagunça dentro das organizações e as redes sociais. No dia que a campanha foi ao ar, em poucas horas tinham lá nas redes sociais mais de 150 mil likes e mais de 140 mil dislikes, dando uma questão equilibrada entre os que eram a favor e contra essa campanha publicitária. Isso mostra uma preocupação do Boticário com o seu público interno e também com o seu público externo, mostrando que a diversidade realmente é um valor praticado por aquela organização e que é praticada tanto dentro como fora dos muros da cultura daquela empresa. Isso se transforma num fator de clima organizacional que dá um resultado bom para a organização. Vamos para a câmera de documentos que eu vou mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa que está colocado aí dentro da diversidade da organização. Dá uma olhada ali, ó. A gente vai ter que, segundo o Instituto Norte-Americano Diversity Best Practices, que incentiva a prática de ações que promovem a diversidade nas empresas, que 80% dos adultos LGBT e 70% dos adultos não LGBT consideraria uma marca que tem benefícios iguais para funcionários que são do grupo LGBT. Então, olha lá, está equilibrado praticamente na balança e as pessoas já começam a ver. Não tem que ter diferença entre as pessoas. O segundo dado me diz o seguinte, que 47% dos adultos LGBT são mais propensos a comprar produtos ou serviços de uma empresa quando o anúncio foi adaptado para o seu público-alvo. Então, olha de novo aqui a questão do Boticário, dando um tiro certo na sua campanha e mostrando que ele respeita realmente a diversidade dentro das organizações. E, por fim, um dado interessante, que 23% dos adultos LGBT mudaram produtos ou serviços no ano passado porque uma empresa diferente era de suporte à comunidade. Então, eles se identificam com aquela marca e acabam indo comprar esse produto. Daí, no final, eles falam assim, ó, mesmo que uma marca é mais cara ou menos convincente, 71% dos gays e lésbicas permaneceriam fiéis a essa marca por ser solidário com eles e amigável às questões do LGBT. Eu estou trazendo esse caso para vocês para dizer o seguinte, não existe mais espaço para preconceito dentro da organização. Uma cultura e um clima bem estabelecidos necessariamente vão perpassar por valores organizacionais que valorizem as pessoas e a diferença das pessoas
dentro do ambiente organizacional. Isso é o início, o pontapé inicial para fazer uma gestão de pessoas que seja humanizada e que realmente valorize o ser humano dentro do processo organizacional. Eu espero necessariamente que você tenha compreendido a importância de ter, desde uma estratégia de pessoas até a responsabilidade de entender as pessoas como se elas fossem únicas e diferentes dentro da organização. Me ocorre aqui um pensamento daquele maestro no vídeo de abertura, comandando e conduzindo cada pessoa diferente dentro daquela organização. E me vem agora na música a questão da harmonia, onde a harmonia acontece com diferentes instrumentos tocando notas diferentes e compondo uma melodia musical. Está aí a mágica da gestão de pessoas, respeitar a diferença e a individualidade de cada ser humano. Eu agradeço a sua atenção e nós vemos no próximo encontro. Olá! Agora que você completou a unidade 1, já está se sentindo mais afinado? E você mais afinada com gestão de pessoas? Sim? Que ótimo! Nessa unidade, a gente pôde conhecer as estratégias que as organizações aplicam para valorizar a sua equipe. Também falamos sobre capital intelectual, talentos, cultura organizacional, clima organizacional. Você viu ainda como é importante utilizar estratégias de valorização na área de gestão de pessoas e a compreender a influência da globalização nas organizações. Aprendeu a enxergar as oportunidades nas crises e a identificar como as organizações valorizam os diferenciais de seus colaboradores para obter sucesso. Além disso, tivemos a oportunidade de colocar em prática o que vimos nas 4 situações problema da unidade. Nas SPs, nós pensamos, junto com o Sr. Rui da Empório Urbano, em como estruturar a área da gestão de pessoas da sua empresa familiar. Vamos recapitular? Na primeira, ajudamos o Sr. Rui a reconhecer a importância de cuidar de seus colaboradores para atingir os objetivos da sua empresa. Já na SP2, pensamos, junto com o gestor, a compreender os processos de mudanças provocados pela globalização e o impacto desta sobre a gestão de seu pessoal. Na SP3, ajudamos o Sr. Rui a reconhecer os talentos e o capital intelectual presentes na sua equipe, bem como a administrá-los. E, finalmente, na SP4, o Sr. Rui pôde entender a importância de instruir seus colaboradores a vivenciarem a cultura organizacional da empresa para obter um clima favorável, com atitudes positivas e o comprometimento de todos. Porque se todos estiverem bem alinhados, tudo flui harmoniosamente. Porque, caso contrário, se cada um resolver fazer as coisas só do seu jeito, e ainda mais com má vontade, a coisa toda desafina. Aí não dá, né? Agora a batuta é sua. Aproveite para aprofundar os seus estudos fazendo uma reflexão sobre a seguinte situação. Os colaboradores de uma determinada empresa de serviços têm formas bem diferentes de pensar e agir. Esse descompasso acaba afetando o clima organizacional e gerando conflitos. Nesse caso, qual a orientação que você daria a essa empresa para resolver a desarmonia na equipe? Pense qual seria a melhor solução e discuta a resposta com os seus colegas. E como sugestão para complementar seus estudos, assista às entrevistas e palestras no canal da Unidade Central de Recursos Humanos no YouTube. Lembre-se sempre de consultar seu livro didático e de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Reservar um tempo de dedicação aos seus estudos vale muito a pena na sua formação. É como tocar um instrumento. Para sair música, é preciso horas e horas de estudo. Por isso, aproveite para colocar em prática o que aprendeu. Essa unidade termina por aqui. Até mais!